Recentemente, uma série de determinações judiciais emitidas pela Justiça Federal tem exigido que o Exército Brasileiro reavalie procedimentos internos e reconheça direitos antes negados a seus integrantes. Diversas ações judiciais, já com decisões definitivas, resultaram em derrotas para a instituição, que precisou rever a situação de soldados e cabos, assegurar benefícios e até mesmo recalcular pagamentos. Esse cenário levanta dúvidas sobre como esses casos são conduzidos no âmbito administrativo da Força. O que se observa nos últimos tempos é um padrão cada vez mais frequente. Militares recorrem ao Poder Judiciário e conseguem reverter decisões tomadas pela própria corporação que inicialmente lhes haviam sido desfavoráveis. Não se trata de situações isoladas. Documentos oficiais recentes demonstram que, após o encerramento dos processos na esfera judicial, o Exército é compelido a acatar determinações que modificam radicalmente o futuro profissional desses militares. Na prática, isso significa que direitos só são efetivamente garantidos após longas batalhas nos tribunais. Um exemplo recente envolve o soldado engajado Adio Jardim. Após uma sentença definitiva da Justiça Federal, o Exército foi obrigado a conceder-lhe a reforma com efeitos retroativos a 1º de setembro de 2020. Com isso, o militar passou a receber proventos calculados com base no soldo correspondente à sua graduação na ativa, conforme estabelece a Lei nº 6.880/1980, conhecida como Estatuto dos Militares. A instituição cumpriu a decisão e publicou uma portaria em 25 de março de 2026, atualizando os registros do militar. O aspecto mais delicado é que o direito só foi reconhecido após a sentença judicial definitiva, proferida em fevereiro de 2026, o que indica que a via administrativa não havia concedido o benefício anteriormente. Outro caso emblemático diz respeito ao cabo engajado Vinícius de M. Aqui a Justiça não apenas determinou sua reforma definitiva, como também anulou portarias anteriores que tratavam de sua situação. A decisão judicial resultou em uma série de benefícios para o militar, entre eles a reforma com remuneração baseada no grau hierárquico imediatamente superior, o que significa que ele passará a receber como terceiro sargento. Além disso, obteve isenção do imposto de renda, manteve o auxílio invalidez e teve reconhecida sua incapacidade permanente, com necessidade de assistência contínua. Ou seja, a Justiça não apenas corrigiu um ponto específico, mas redefiniu completamente a situação funcional do militar. Esses casos revelam um fenômeno importante: a crescente judicialização dos direitos militares. Muitas questões que deveriam ser resolvidas internamente acabam sendo decididas pelo Judiciário. Isso gera duas consequências diretas. A primeira é o impacto financeiro, já que muitas dessas decisões envolvem pagamentos retroativos, benefícios adicionais e ajustes salariais, onerando os cofres públicos. A segunda é institucional, pois expõe fragilidades nos critérios adotados pela administração militar para analisar direitos, especialmente em situações que envolvem incapacidade física e reforma. As decisões judiciais fundamentam-se principalmente em dispositivos do Estatuto dos Militares, como os artigos 106, 108, 109 e 110, que estabelecem regras claras para reforma, invalidez e remuneração. O problema surge quando a interpretação feita pela administração militar diverge daquela adotada pelo Judiciário. Nesses casos, o militar precisa recorrer à Justiça para fazer valer um direito que, em teoria, já estaria previsto em lei. Esse tipo de decisão não afeta apenas os militares diretamente envolvidos. Nos bastidores, elas servem como referência para outros integrantes das Forças Armadas que se encontram em situações semelhantes. A mensagem que se consolida é clara: direitos negados pela via administrativa podem ser revertidos na esfera judicial. Isso tende a incentivar novos processos, aumentando o volume de ações contra a União e pressionando ainda mais o sistema jurídico e administrativo militar. O conjunto de decisões semelhantes sugere que não se trata de um episódio isolado, mas de uma tendência em ascensão. À medida que mais militares tomam conhecimento dessas vitórias na Justiça, a tendência é que a judicialização cresça. Para o Exército, isso representa um desafio duplo: rever seus critérios internos para evitar novas derrotas judiciais e lidar com os impactos financeiros e institucionais dessas decisões. O ambiente militar, tradicionalmente pautado pela hierarquia e pela resolução interna de conflitos, enfrenta agora uma tensão entre essa cultura e a garantia de direitos individuais.
Militares ouvidos pela revista Sociedade Militar relatam que nem sempre é fácil para um integrante de baixa patente questionar decisões administrativas, pois alguns alegam que isso pode ser interpretado como uma crítica aos superiores, gerando receio de perseguição. No entanto, os casos recentes demonstram que quando esses direitos são levados à Justiça Federal, o Judiciário tem respondido de forma favorável, assumindo um papel cada vez mais central. Esse movimento cria um conflito entre a lógica administrativa militar e a interpretação jurídica dos direitos dos indivíduos.